Nosso assunto é psicologia e religião, mas não posso deixar de estar abordando, em primeiro lugar, a ciência e a religião, para que a gente possa, então, estar entrando com profundidade na psicologia e religião. A ciência e religião, o diálogo e as divergências entre a ciência e a religião possuem uma história tão longa quanto a própria ciência. Atualmente toma uma proporção maior do que em qualquer outro período da história. É um terreno no qual a navegação é complexa, por isso surgem dilemas e dificuldades. Então, ciência e religião são duas áreas de conhecimento humano muito importantes. Elas têm alguns pontos em comuns, porém, alguns pontos muito divergentes. Os pontos em comum nos fazem a ter bons diálogos, mas as divergências nos levam a terrenos conflitantes. Como profissional de saúde, nós devemos conhecer, adquirir mais conhecimento para lidar com a saúde mental das pessoas, e para que isso ocorra, nós precisamos conhecer os dois lados e aprender a navegar por esse terreno tão difícil e compreender melhor para trabalhar com os nossos pacientes. Quais são as grandes diferenças entre ciência e religião, já que as duas são formas de conhecer o ser humano e de se conhecer o mundo? A fonte desse conhecimento e ao critério de verificação é a forma de se chegar à conclusão se o conhecimento é verdadeiro ou não. No caso da religião, qual é a fonte de verificação? Qual é a fonte? São as revelações transcendentes. Deus, um profeta, um anjo, um ser sobrenatural que transmite o conhecimento. O critério de verificação decorre dessas revelações, que a gente chama de verificação interna. Exemplo, vamos falar da Bíblia. A Bíblia se vê como uma revelação transcendente de Deus através dos seus profetas. Como vou definir como verdadeira ou não? Com base naquilo que os profetas falaram. Então nós é chamado isso de revelação interna. Então, no caso da religião, a fonte, revelação transcendente, e os critérios de verificação decorrem de revelações internas. No caso da ciência, qual é a fonte? É a minha percepção em relação ao meio, é a força da razão, dos sentidos, é a forma que o indivíduo conhece e percebe o mundo. A minha percepção em relação a esse meio revela o que está lá, revela os acontecimentos através dos meus sentidos. Eu vejo. E qual é o critério de verificação? São os procedimentos empíricos guiados pela lógica. Então, eu vou criar procedimentos empíricos, as experiências, guiados pela lógica, e eu vou, então, concluir que aquilo que é ou não é comprovado. Vocês percebem, então, que nós estamos tentando explicar como funciona o mundo de duas formas, da existência humana, da natureza, dos acontecimentos no mundo? Por isso que existem conflitos até os dias de hoje. Eu me lembro há bastante tempo, quando ainda na universidade, que era totalmente proibido se falar em religião. Por exemplo, se alguém começasse a tocar um assunto sobre criacionismo, já chegava alguém e boicotava aquele assunto. Por quê? Porque iria entrar em conflito entre ciência e religião. Houve um momento da história onde muitos cientistas começaram a descobrir coisas, onde a religião tentava obstruir essas descobertas. Por quê? Porque iam contra aquilo que a religião pregava. Então, eles obstruíam a informação porque poderia trazer problemas para a religião. O Galileu Galilei é uma história clássica. Teve que negar, ele fez a descoberta de que a Terra girava
em torno do sol, mas ele teve que negar de joelhos diante das autoridades para não ser morto. Por quê? Porque a igreja pregava que a terra era o centro de todas as coisas, era o centro de tudo. Se ajoelhou diante das autoridades e teve que dizer: a terra não se move. Mas dizem alguns que quando ele se levantou, ele falou baixinho, mas ela se move. Não é? Então, mas se ele não negasse, ele estaria morto. Então a religião nunca andou com a ciência, que chamamos de somatopsíquicas, que afeta às vezes o somático, porque existem muitas pessoas que são influenciáveis em relação a esse tipo de abordagem. Curas espirituais, milagres, terapias de vidas passadas, premonições, possessões. Vocês percebem quantas coisas estão no limiar entre ciência e religião? Quantas coisas que nós temos que tomar cuidado, porque isso está numa área, num campo muito complexo. E é por isso que é muito complicado, porque aí vem alguém muito religioso e tenta explicar somente pelo lado religioso. E do outro lado vem um cientista radical e tenta explicar isso de uma forma lógica. E aí entramos num conflito. Então, o que isso quer dizer? Estamos num terreno complicadíssimo e que nós temos que estudar, entender e saber respeitar os lados sem tomarmos uma posição absoluta do dono da verdade da situação. Nós vamos receber nos nossos consultórios pessoas com interpretações divergentes. E como vamos lidar com isso? Vamos passar para eles a nossa crença, a nossa verdade como verdade absoluta? Ou vamos aprender a lidar com as diferenças das pessoas? Para isso, nós temos que estar estudando, conhecendo todos os lados da situação, para que não caiamos numa situação complexa, onde nós, como terapeutas, vamos induzir pessoas a crenças, e elas não estão lá para ser mudadas suas crenças, mas estão lá para aliviar a sua vida, as suas dificuldades. Então é por essas e outras razões, cada vez mais necessitamos de profissionais preparados para lidar com essas questões.